Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Rapaz, para minha grata surpresa, o método do Split Operator despertou o interesse de um bocado de gente. Várias pessoas me procuraram aí, perguntando mais informações, como mudar a ordem, né? E demonstrando certo interesse. Então, a gente vai fazer aqui um breve resumo do método de separação de operador, né? Também conhecido como método de Turtle-Suzuki, pensando agora na quarta ordem, tá bom, gente? Para atender aí o pedido da galera. Então vamos lá. Então eu vou continuar com o exemplo dos dois sítios, certo? Que é o modelo de Anderson para dois átomos, só pela questão de ser simples, tá, gente? Mas eu já expliquei que esse método, apesar de ser um método com muitas potencialidades, para esse problema não é a melhor estratégia. Eu já expliquei isso, né? Aí você vai dizer, mas por que você está usando essa? Porque essa estratégia era simples e eu já trabalhei ela no meu curso, então vou manter ela aí para uma questão até de simplificar, né? Uma vez que eu já falei de vários exemplos desse problema. Então vamos lá, né? Então, no final das contas, eu tenho essa equação diferencial que aparece aqui, esse conjunto de equações diferenciais. A equação para F1 é para a função de onda no primeiro átomo, e a equação de F2 é da função de onda no segundo átomo. Já expliquei, se você não sabe o que é função de onda, não saia do vídeo, que basicamente é só isso que eu vou falar. O grosso que eu vou falar de função de onda é isso, tá? Não vou também adentrar tanto assim não, certo? Essa equação é a equação de Schrödinger, certo? A gente pode, né, representar ela de uma forma matricial, que é essa forma aqui. E essa forma matricial, naturalmente, essa matriz que aparece aqui é o chamado a representação matricial do Hamiltoniano, tá bom? Então, como eu disse, você não precisa saber tantos conceitos, você precisa saber o básico de matrizes e o básico de equações diferenciais. Então, né, essa matriz você pode fatorar, pode separar ela em dois operadores. Aí é que entra a ideia do operador do método de separação de operadores. Você subtrai de uma parte diagonal, que é o T, e uma parte não diagonal, que é o V. Então a parte diagonal é só você pegar uma matriz contendo só os termos da diagonal, é o T, e a parte fora da diagonal é exatamente o que eu acabei de falar. Você pega uma matriz com os termos só fora da diagonal, tá bom? Pronto, então basicamente não tem tanta mecânica quântica. Você tem uma equação, conjunto de equações diferenciais, escreve ela na forma matricial, tá bom? Lembrando que esse cara aqui é um vetor coluna, contendo essas funções de onda, a amplitude da função de onda nos dois átomos, tá bom? E depois que você escreve a forma matricial esse H aqui, você separa ele em dois. Separando em dois, você pode partir lá da forma de segunda ordem, por exemplo, que a gente deduziu no outro vídeo, e fazer umas continhas semelhantes à conta que a gente fez lá, e fazer a dedução de quarta ordem. Ou seja, eu vou pegar um dado intervalo dt, em vez de separar ele em dois pedaços, você separa em quatro pedaços. Então a gente vai basicamente pegar essa fórmula que a gente já deduziu e agora aplicar ela em quatro estágios. Você vai separar um ΔT em quatro estágios e aplicar a fórmula desse estágio, junta tudo, aí você chega nessa fórmula aqui. Então essa daqui é a fórmula de Truter-Suzuki de quarta ordem. Tá bom? Então basicamente é isso. Então ao invés de a gente ter três aplicações de operador, a gente vai ter esses cinco aqui. E o tempo agora está dividido por delta 4, por 4 aqui, certo? Do mesmo jeito, é parecido. Aqui tinha tempos dividido ao meio e tempos ΔT sem dividir ao meio. Aqui a gente tem ΔT dividido em quatro partes e ΔT dividido em duas partes. Então tem a mesma lógica, né? Tá bom? Então basicamente é isso. A mesma dedução do outro vídeo, sendo que agora a gente vai, em vez de dividir um ΔT em dois pedacinhos, vai dividir em quatro. Tá bom? E aí faz a mesma conta e chega nessa fórmula. Então eu preciso calcular esse operador, esse operador, esse operador, esse operador e esse operador. Na segunda ordem eu só tenho que calcular basicamente esse e esse e esse, né? Que no final das contas você repete os operadores, né? E multiplicar nessa ordem. Então aqui eu tenho que calcular esse e sair fazendo essa multiplicação nessa ordem aqui. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o estado inicial e vou aplicar esse operador aqui no estado inicial. Então você vai multiplicar sucessivamente esses operadores aqui. Primeiro esse daqui, depois esse daqui, e assim vai. Primeiro operador com T, depois operador com V, depois operador com T, depois operador com V, depois operador com T. Beleza? Aplica esses 5 operadores no estado inicial, pronto, fez a evolução temporal. Tá bom? Então vamos embora para o programa, sem muita conversa.
parecido com o programa de segunda ordem, certo? Aí aqui, basicamente, eu zero todo mundo, né? Eu zero todo mundo. E aqui começo a calcular os operadores. Primeiro eu vou calcular o operador, como é que diz? Esse é T, né? Cadê aqui? Esse aqui, calcular. Opa. Desculpa, gente. Eu apaguei sem querer o arquivo ali que eu estava usando, que eu preparei para vocês. Cadê ele? Peraí. Desculpa, viu? Aqui. Esse operador, esse aqui. Então, primeiro eu vou calcular esse cara aqui, que é esse carinha aqui, exponencial de menos IT delta T sobre 4. Então tá calculado aqui, exponencial complexo, né? O IC é o menos I, eu já defini isso lá no outro vídeo, tá bom? Esse cara aqui é o termo diagonal, que é o termo T, tá bom? Beleza? Né? Aqui você tem delta T sobre 4. Pronto. Beleza? Pronto. Aí eu defino o operador V como sendo os elementos fora da diagonal, né? Certo? Defino a identidade como sendo diagonal igual a 1 e calculo o V ao quadrado. Por que eu vou calcular o V ao quadrado? Lembre que esse operador aqui não dá para calcular ele exatamente. Esse daqui dá. Por quê? Porque T é diagonal. Mas esse daqui não dá. Aí esse aqui eu vou fazer uma expansão em série de Taylor. Vou fazer uma expansão em Taylor até a segunda ordem. Tá bom? Isso aí eu posso até fazer até a terceira ordem, se vocês quiserem. Mas vamos fazer até a segunda ordem. Então eu preciso de V ao quadrado. Então uma vez que eu defini V aqui, calculo V ao quadrado. Tá bom? V2 é igual a V vezes V. Tá bom? Beleza? Aí pronto. Aí agora, depois que eu tenho V ao quadrado, eu vou fazer a expansão de V, que é o quê? A identidade mais I menos I vezes V. Opa! Sem querer baguncei aqui. Menos I vezes V vezes o que? Delta T sobre 2. Lembrando que eu estou expandindo E elevado a menos I V delta T sobre 2. Mais I ao quadrado, menos I ao quadrado, deu T ao quadrado. Aí você tem o 0,5 da fórmula do Taylor de segunda ordem, que é 1 sobre 2 fatorial. E tem o 1 meio multiplicado duas vezes, porque eu tenho que elevar ao quadrado, né? Tenho que pegar esse delta T sobre 2 ao quadrado. Então vai dar o quê? Vai dar delta T duas vezes multiplicado e 0,5 multiplicado duas vezes. Tudo isso multiplicado por V ao quadrado. Então isso daqui, basicamente, eu estou fazendo a seguinte coisa. Estou fazendo exponencial de menos I V dt sobre 2. Estou fazendo igual a identidade mais menos I V dt sobre 2 mais menos I, certo? V dt sobre 2 elevado ao quadrado. E aqui tem os outros termos de alta ordem que eu estou desprezando. Tá bom? Eu posso incluir nessa série outros termos aqui. Vai melhorar a precisão. É uma forma. Eu precisaria calcular um V3 aqui e colocar mais um terminho aqui. Posso fazer isso também, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim, certo? Pronto. Aí agora que eu tenho os dois operadores já calculados, ou seja, eu tenho este operador e tenho este operador, eu vou fazer as multiplicações. Eu defino a função de onda como sendo toda zero, né? Aí digo que a função de onda no primeiro sítio é a unidade, tá? Ou seja, eu botei todo o elétron no primeiro átomo, tá bom? E aí faço o loop temporal. Aí primeiro, multiplico o primeiro cara, o T. Aí depois, multiplico o V. Aí é o seguinte, eu multipliquei dois operadores, aí eu preciso fazer para não ficar criando um monte dessas vetor coluna, eu vou fazer a seguinte coisa. A multiplicação está guardada aqui, aí eu vou pegar o F1, vou fazer ele receber esse cara aqui. Depois que eu faço isso, eu posso agora continuar a multiplicação usando a mesma função, o mesmo vetor, para não ficar criando um monte de vetor, vai ter vetor com só gota, entendeu? Aí pronto, então multipliquei o terceiro operador. Faço o que de novo? Faço aquela substituição de novo. E aí multiplico o quarto operador. Tá bom? E aí no final, o que é que eu faço? Faço a última multiplicação, que é o último operador. E aí tem a função de onda. Pronto. O resto é igual. Calcular a norma,
para poder ver se está dando certo, e vou calcular aqui. Essa função aqui, gente, é o módulo. Essa função aqui eu vou escrever para vocês. Esse FABS que eu fiz aqui é uma coisa que eu uso muito nos meus artigos. É o módulo de 1 menos somatório em n, né, de Fn ao quadrado. Basicamente é o seguinte: a função de onda ao quadrado, ela é a amplitude, é a probabilidade, né? Então, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, certo? Então, 1 menos 1 tem que dar 0. Então, esse módulo aqui, ele é como se fosse uma quantidade de controle, para saber se a precisão numérica está boa. Eu já discuti isso ao longo do curso já. Se esse número é 1 ou perto de... desculpa, se esse número é 0 ou perto de 0, quer dizer que a precisão do seu cálculo está boa. Pronto, agora vamos rodar o bicho para a gente ver se funcionou, né? Beleza? Então vamos compilar ele aqui. Tá? Eu vou apagar os arquivos de dados para ficar pronto. Rodou. Aí ele gera um arquivo que é esse arquivo de norma, que é aquela coisa da conservação. Lembra que tem que dar da ordem de 0, né? Aí é 10 a menos 8. Aí, tá? Aí ele vai, como eu disse, ele não é o método melhor para esse tipo de cálculo, mas ele funciona. Tá? Se você quiser melhorar aqui, eu quero melhorar essa precisão numérica, o que é que eu posso fazer? Eu posso melhorar esse cálculo aqui, por exemplo. Eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, mais termos aqui. Posso colocar aqui mais IV dt sobre 2, né, elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Posso fazer esse cálculo aqui. Posso incluir isso. Então, se eu botar esse termo aqui e acumular esse termo aqui, vai mudar, vai melhorar vai melhorar a minha precisão. Tá bom? Aí eu teria que ter uma outra matriz aqui, né? Teria que ter mais uma matriz. Teria que ter a matriz V ao cubo. Tá bom? Que é V ao quadrado vezes V, né? Beleza? Então teria que ter essa matriz. Eu teria que definir essa matriz aqui em cima. Cadê aqui, né, que está definindo essa matriz? Poxa, então não defini a matriz V, não? Ah, não, tá aqui. Tô doido. Então eu teria que definir essa matriz. Tá? Né? Teria que definir a matriz V3 aqui. Tá bom? É isso? E aí fazer a multiplicação aqui, ó. Tá? Teria que, né, tá aqui o cálculo de V3 igual a vezes V, tá bom? Aí eu teria que ter aqui, né, V3 igual, recebe V3 de V2 vezes V, né? Entendeu? É isso, V2, aí tem que zerar a V3 aqui em cima, né? Tem que zerar aqui, ó. Tem que zerar aqui. V3 e V2. Tá bom? Então tem que zerar. Beleza? Zerei as matrizes. Aí pronto, eu calculei V3. Tá bom? V2 vezes V, não é isso? Aí pronto, aí aqui eu vou ter que botar mais um termozinho aqui, certo? Tá, mais um termo. Aí como é que seria esse termo, né? Como é que seria esse termo? Mas seria mesmo de termo aqui. Vai pegar esses caras aqui tudinho. Aí vai botar mais um I complexo aqui, que ele tem que estar ao cubo. Mais um dt aqui, que ele tem que estar ao cubo. Aí eu vou tirar, não, deixar 0,5, que seria 1 meio elevado ao cubo, né? Aí eu vou botar um parênteses. Tá bom, gente? Aí eu vou fazer vezes V3 de I e J. Tá bom? E aí eu tenho que dividir agora por 6, não é isso? Que é o 3 fatorial, não é isso? 3 vezes 2, 6. Compreenderam? Então, ó, aqui eu tenho, ó, I ao cubo, dt ao cubo, no caso é menos I ao cubo, né? dt ao cubo, aí eu tenho aqui, lembra que é dt sobre 2, né? Então aqui eu tenho, ó, 1 meio elevado ao cubo, vezes V3, dividido por 3 fatorial, que é 6. Tá legal? Ficou claro aí? Pronto, a priori, feito isso, o cálculo tá pronto. Vamos ver se roda? Vamos ver se roda. Eita, deu erro. Ah, faltou um igual aqui, gente. Faltou um igual aqui, foi mal, galera. Deu um errinho que faltou o igual, tenham calma, vai dar certo. Vamos nessa, né? Ó, já rodou, vamos ver. Melhorou bastante aí, né? Melhorou um pouquinho. Não foi uma grande melhora não, mas melhorou, né? Beleza? É isso. Né? Pronto, melhorou. Começou 10 a menos 10 ali.
Agora, ele, como eu disse, não é um método para esse problema a melhor estratégia, certo? Não é. Mas ele funciona, né? Ele tem algumas outras potencialidades quando você não consegue aplicar, às vezes, range culta ou esses outros métodos. Aí ele pode ser um método interessante, né? Para esse problema, existem métodos melhores. Eu já expliquei isso umas 10 vezes. Existem métodos melhores, né? Mas ele funciona. Então você pode optar. Ou você faz a expansão até a segunda ordem, trunca, ou você faz até a terceira ordem, que nem eu fiz aqui, né? Entendeu? Você fica à vontade aí para escolher a maneira que você quer fazer, né? Beleza? Em geral, às vezes que eu usei esse método, eu fiz até a segunda ordem mesmo, não vou mentir. Eu nunca tinha colocado até a terceira ordem, não, entendeu? Melhorou um pouco, mas eu nunca tinha colocado, não. Mas é isso. Mas vocês entenderam aí qual é a ideia da coisa, não é isso? Tá bom? Valeu, gente. Então, um abraço aí pra vocês, viu? Existe, só mais um detalhe, existe fórmulas de altíssima ordem para o Trota Suzuki. Existe fórmulas de mais alta ordem. Você pode deduzir fórmulas de sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem. E aí eles vão tendo uma melhor aproximação, né? Porque a aproximação mesmo que comanda esse cálculo não é esse Taylor aqui que eu estou fazendo. Claro que ele também é importante, mas não é o principal. O principal é essa fórmula aqui. Porque essa fórmula é uma aproximação para o operador de evolução temporal. Para essa exponencial aqui, né? Essa exponencial que é a exponencial da soma de dois operadores que em geral não comutam, entendeu? Então essa aproximação é que comanda a ordem do método, beleza? Tá bom, obrigado aí pela atenção, obrigado pelas mensagens aí que mandaram no meu zap, no e-mail, viu? Obrigado mesmo, um abraço.